Repórter Empreender de hoje vai falar sobre os pequenos negócios que causam grandes mudanças nas comunidades e periferias do país. Esses pequenos negócios são iniciados por empreendedores iniciantes, que veem uma oportunidade de ganhar dinheiro em ambientes que muitas vezes os empreendedores profissionais acabam ignorando. Você vai saber também porque micro e pequenos empreendimentos, além de lucrativos, tendem a tornar-se negócios sociais, como o do Carteiro Amigo, que leva correspondências e encomendas onde elas normalmente não costumam chegar. As pessoas não recebiam nenhum tipo de cartas. Como é que funcionava o recebimento de cartas e como é que funciona em algumas outras comunidades que não têm o Carteiro Amigo ainda, né? O Correios ele deixa toda essa mercadoria ou cartas na Associação de Moradores e a Associação de Moradores faz esse serviço de armazenar e a galera ir lá buscar. Aqui na Rocinha, em específico, por ser uma comunidade muito grande, ela é a maior da América Latina, né? Então, como é que acontecia? O Correios deixava na Associação de Moradores e também deixava em alguns pontos espalhados pela Rocinha. Então, sei lá, tinha um bar do Seu Zé e aí o bar do Seu Zé tinha uma caixinha fora do bar, na parte de fora do bar, que o Correio chegava lá e colocava essas cartas referentes à região onde o bar do Seu Zé ficava localizado. Só que qual é o problema disso, né? O problema disso é que chovia, estava fora do bar, então molhava as cartas. O vizinho brigou com o vizinho, ele ia lá, olhava, se tivesse uma carta ele já rasgava, porque não tinha nenhum tipo de regulamentação. As cartas estavam lá, se você chegasse e olhasse e pegou, a ideia é que seja sua, porque ninguém ia imaginar que você ia pegar a carta de outra pessoa. Então, tinha diversos problemas nessa questão da carta, e quando a gente está falando de mercadoria, né, compras pela internet, o problema é maior ainda. Por quê? Eu perdi uma carta da Light. Eu vou no site da Light, imprimo outro e acabou. Agora, perdi um iPhone, perdi uma batedeira, perdi qualquer outro computador, eu não posso ir lá e buscar outro, né? Então, acaba esse serviço sendo extremamente eficiente e necessário para dentro da comunidade, porque também não é uma atribuição da Associação de Moradores, né? A Associação de Moradores acaba quebrando um galho para poder possibilitar que os moradores tenham esse serviço, mas por não ser o core, né, da Associação de Moradores, não ser a atividade principal dela, ela acaba deixando a desejar nesse serviço, porque ela não é especializada nisso. O Carteiro Amigo surgiu no ano de 2000, através de 3 pessoas que moravam aqui na Rocinha, né? O Carlos Pedro, meu pai, Elaine Silva, minha mãe, e Silas Vieira, meu tio. Eles eram recenseadores do IBGE, e aí, como eles já estavam indo em todas as casas, né, eles também tinham esse problema de não poder receber carta. Eles pensaram da seguinte forma: eu vou até a casa da pessoa e vou perguntar para ela. Eles acrescentaram, de forma certa ou errada, eles acrescentaram 2 perguntas ao IBGE, que foram quais? Você recebe carta? A gente sabia que a pessoa não recebia carta, porque ninguém recebia. E a segunda pergunta, que era para validar o negócio: você pagaria uma pequena taxa para poder receber e, assim, ter esse serviço? E aí 80% dos entrevistados falou que sim. Então, a partir desse momento que o Carteiro Amigo se tornou um negócio viável, e aí foi possível fazer essa implantação dentro daqui da Rocinha. A implantação do negócio foi propícia a partir do momento em que a comunidade ela não tem CEP. Quando nos lugares que tem CEP, o CEP é desordenado, então também entra uma questão de área de risco.
Então, assim, as pessoas que moram na favela, elas não recebem nem carta, nem nenhum tipo de compra pela internet devido a esses fatores que acabam atrasando mesmo, né? Essa questão e não possibilitando que outras empresas de fora consigam adentrar dentro da comunidade para poder estar fazendo esse serviço. Para começar, houve um investimento muito pouco, né? Porque lá atrás, né, em 2000, o que aconteceu? O meu pai e o Silas, eles, além do censo, eles tinham um trabalho deles, e aí eles acreditaram tanto nesse negócio que eles pediram a rescisão, então o investimento foi a rescisão dos dois e o auxílio-desemprego, que ia metade para casa e metade para colocar ali na empresa para fazer, para girar. Então a gente está falando aqui de uns 2, 3 mil na época. Claro que por conta faz 20 anos, então era 2 mil era outra coisa, valia bem mais. Mas eu acredito que se fosse nos dias de hoje, a gente estaria falando ali de 5 mil reais de investimento inicial para poder começar a tocar o negócio. O Instituto Locomotiva, em parceria com a CUFA, já desenvolve pesquisas através do Data Favela há vários anos. Então, esse estudo que nós realizamos atualmente, focado aí na questão do quanto as comunidades brasileiras, as favelas brasileiras, representam em termos de potência em diferentes dimensões de empreendedorismo, dimensões de consumo, dimensão também de cidadania. É mais um desses estudos que o Instituto Locomotiva e a CUFA desenvolveram juntos aí em parceria através do Data Favela. Já o Lucas dependia de peças reutilizáveis para poder tocar um negócio que ele mesmo inventou: remontar impressoras 3D e vender a preços mais acessíveis. O que são essas impressoras 3D feitas de sucata? Então, impressora 3D normal, como qualquer outra, só que ela foi projetada para ser de baixo custo. Em 2018, eu queria muito ter uma impressora, eu fui fundador do laboratório Maker da minha faculdade sem saber o que era Maker. E a impressora da minha faculdade custava 15 mil reais. Não tinha condições de comprar, dá para capotar o Corsa com um dinheiro desse. E aí eu falei, pô, se um gringo pode fazer, eu também posso. E dentro do que eu tinha de acesso lá no Complexo do Alemão, que era a sucata eletrônica das cooperativas, eu construí minha impressora 3D com essas peças. E eu consegui botar essas impressoras presentes em 4 favelas no Rio de Janeiro. E essas impressoras, elas ficavam dentro de ONGs. E isso facilitava o acesso da juventude das periferias do Rio à tecnologia. Coisa que dessa tecnologia de impressão 3D eu só fui ter acesso com 24 anos. E aprendi a produzir com a mesma idade. Então, o futuro que eu vejo para elas é o compartilhamento, né? Quando você diminui o custo de algo que é caro para a sociedade, você consegue dar acesso a essas pessoas também. Né? Para que serve uma impressora 3D e por que ter uma impressora 3D? Primeiro, é a coisa mais stonk da tua vida. A impressora 3D, eu acho que é o aparato tecnológico mais capitalista que você vai ter. Porque tu compra uma impressora 3D para imprimir outra impressora 3D. E aí você consegue replicar a vida toda. Eu comecei fabricando uma. E a minha impressora, ela teve algo especial porque eu botei o nome da minha mãe. As minhas impressoras chamavam Marias, porque minha mãe foi a única pessoa que me aguentou 5 anos reclamando de engenharia. E eu consegui imprimir não só impressoras, como próteses, peças para coisas que não tinham mais peças, como ventiladores antigos. Hoje dá para imprimir até órgãos, mas no caso eu utilizo para imprimir peças mecânicas. Através de várias impressoras 3D, no ano de 2021, eu consegui imprimir peças com uma impressora 3D de casas que eu produzi no interior de São Paulo. Peças que eu não conseguia no Brasil, só conseguia nos Estados Unidos, e de 19 mil dólares a gente pagou somente 400 reais com o custo do filamento. Então, a impressão 3D, ela serve não só para fazer boneco, ela serve para baratear o custo de tudo que você queira criar. Então, esse é um mundo que a impressão 3D pode proporcionar, a questão de por que ter uma impressora e por que eu quis ter uma impressora. O mercado para impressão 3D ele é crescente. No ano de 2020, uma pesquisa, acho que é da IDB Brasil, vendo o mercado global de impressão 3D, até 2025 a gente gira em torno de 250 bi dólares.
E a gente falando no mercado brasileiro é mais crescente ainda. Você vê empresas como Heineken, Ambev e grandes corporações aderindo à impressão 3D para a produção de peças. Aqui mesmo no Brasil a gente tem um exemplo da Petrobras e da Shell, que utiliza a impressão 3D de metais dentro de plataformas. Então, tipo, o céu é o limite. Qual foi o motivo que me levou a seguir esse caminho da tecnologia na época da faculdade? Dinheiro. Sendo bem sincero, foi dinheiro. O que acontece é que quando você é jovem, de uma favela, e chega numa entrevista de emprego, a primeira coisa que eles vão analisar é o CEP onde você mora. Então, cara, eu nunca fiz estágio numa grande empresa. Eu tive que estagiar de graça na minha faculdade para me formar. Então foi dinheiro. Quando eu tive acesso a essa tecnologia e vi o mundo de possibilidades que ela poderia fazer, eu saí de dentro da faculdade, eu virei um empreendedor. A tecnologia me abriu mundos, me abriu portas, me levou a possibilidades que eu nunca pensei. Então, no primeiro momento foi dinheiro, mas no segundo momento foi o mundo de oportunidades que a tecnologia gera. Pô, se não fosse a tecnologia, eu não teria conhecido Yuval Noah Harari ao vivo, graças ao Luciano Huck. Se não fosse a tecnologia com o meu projeto, hoje eu não seria um jovem, acho que um dos 2 únicos brasileiros de 2021 reconhecidos pela fundação da Beyoncé, onde só 2 brasileiros foram reconhecidos, eu e Elza Soares. A tecnologia me possibilitou um mundo de possibilidades, mas no primeiro momento foi o que acontece com a maioria da população negra. Foi simplesmente a necessidade de ter dinheiro. As operações do negócio Carteiro Amigo crescem. São 2 tipos de serviço. Hoje a gente tem duas operações dentro de uma. Como é que funciona? Vou falar uma primeiro do morador, né? O morador, ele nos contrata, então ele paga uma mensalidade pra gente e aí ele consegue comprar em todos os lugares na internet e colocar o nosso endereço que vai chegar. Então ele, na casa dele, compra em qualquer lugar, coloca o nosso endereço, chega pra gente, a gente faz toda a roteirização e dali a gente entrega na casa do cliente ou, se for da preferência do cliente, o cliente vem aqui e busca a sua mercadoria. A gente também só entrega abaixo de 5 quilos. Por quê? Porque aqui na Rocinha é muito escada, muito íngreme, então a gente não consegue, eu não consigo disponibilizar um entregador para subir com uma geladeira. E a gente também tem um modelo operacional onde as empresas nos contratam. Por quê? As empresas, elas entendem que existe sim uma demanda reprimida. A galera da comunidade tem dinheiro, mas não consegue comprar ou compra de uma forma colocando em outros endereços fora da comunidade e isso acaba dificultando que ela compre nesse site. Então, as empresas nos contratam e todo o raio, aí é negociável, né? Todo o raio definido pela empresa, ela entrega pra gente e aí a gente entrega para essa pessoa independente se ela é nosso cliente ou não. Acaba que muitas pessoas já são nossos clientes, então a gente entrega pra gente e pra gente poder entregar pra pessoa. Uma impressora 3D, quando eu comecei a produzir, custava muito caro. 3 mil, 4 mil, até 15 mil reais. A da minha faculdade custava 15. E eu produzi com R$680,10, com um cartão de crédito. Quando eu comecei a vender as impressoras, quando eu ainda vendia essa parte de impressora, eu tinha um contexto muito forte da missão e o valor da minha empresa, que era democratização de acesso. Então a gente vendia as impressoras na época a R$1.900. Então, cara, a única diferenciação é a questão ambiental, a social, de ser uma tecnologia 100% made em favela, onde que, a favela produz tecnologia e não violência. Então essa é a parte mais importante. O reconhecimento por meio dos prêmios recebidos pelo jovem que empreendeu em tecnologia na favela deram muitos frutos e trouxeram estabilidade financeira para ele. Eu saí de um cientista maluco que dividia o quarto com o pai e a avó no Complexo do Alemão por um cara que, poderia debater sim tecnologia e inovação em grandes eventos, como Seminário Internacional de Educação, como palestrar num TEDx. Então, além de visibilidade pessoal e profissional, me trouxe um retorno financeiro. Hoje, eu posso falar que eu não precisei chegar na 7ª geração da minha família para ter uma vida economicamente estável. Hoje eu consigo, vou no mercado e compro o que eu quero. E eu acho que isso aí é a maior conquista para qualquer jovem de periferia no Brasil. Então, sim, me trouxe várias conquistas, tanto pessoais quanto econômicas. Então, que conselho eu dou para quem quer fazer empreendimento dentro de favela? Primeiro, entender que a favela é o que gira a comunidade, é a economia do nosso país.
A maior arrecadação monetária é dentro das favelas. O maior comércio é dentro das favelas. E, a gente é a base da economia. Ponto. Entenda isso. Segundo, é entender que quando você vai querer empreender dentro de uma comunidade, você tem que entender um conceito básico da sociedade que se chama desenvolvimento local. E, cara, se você entender que o teu negócio pode ser uma mulher que vai vender salgado, ou a tia do picolé, ou entender que é o cara que vende pano na frente da comunidade, entenda uma coisa, faça com economia girar dentro da sua própria comunidade. Esse é o mais importante. Porque os caras que estão de fora dela ganham dinheiro com a gente. E a gente tem que entender que a gente tem que ganhar dinheiro não com eles, e não pegar dinheiro deles, mas pegar dinheiro entre nós. Então, é uma questão de uma economia única dentro das comunidades. A dica que eu dou é, se vai empreender dentro de uma favela, bote seus fornecedores dentro dela também. O Carteira Amigo, ele é um negócio 100% social. Eu digo que eu me denomino um empreendedor social porque o Carteira Amigo, ele traz essa questão da cidadania, né, para a pessoa. Porque quando a gente pensa que pessoas que não são da comunidade pensam, cara, essa pessoa ela não tem um CEP, essa pessoa ela não pode comprar pela internet, essa pessoa ela não pode pedir alguma coisa, um parente não pode enviar para ela. Então a gente está cerceando um direito que ela tem de cidadania, de poder ter o seu endereço. Em relação à dimensão de empreendedorismo, o que nós vemos é que o empreendedorismo, né, surge como uma alternativa para grande parte dos moradores que vivem em comunidades, em favelas brasileiras. Tá? Isso se deve a várias circunstâncias, né? Isso se deve, por um lado, à questão da ausência de oportunidades adequadas no mercado de trabalho, e por outro, também ali como muitas vezes oportunidades que surgem no interior dessas comunidades que muitas vezes são subatendidas em relação a determinadas demandas, né, dos seus próprios moradores. E dessa forma os próprios moradores acabam formatando soluções também para essas demandas. O que nós vimos foi que 76% dos moradores de favela no Brasil, 76, ou seja, 3 em cada 4, já tiveram ou pretendem ter um negócio próprio. Ou seja, a imensa maioria dos moradores de favela pensam nessa alternativa de ter um negócio próprio, né, seja como uma situação futura, seja como uma questão que já é uma realidade atual ou foi no passado. Dessa forma fica claro que isso é uma situação que, na verdade, atinge a maior parte dos moradores de favela. Essa situação de ter um negócio próprio, né? Ter mesmo que seja um negócio informal, um negócio de pequeno porte, ou mesmo um bico como autônomo, ou então mesmo uma empresa já mais estabelecida. Nós temos essas diferentes configurações, né? Mas o fato é que 76% desses moradores de favela já tiveram ou pretendem ter um negócio. Nós montamos o nosso modelo e bem inicialmente uma coisa muito intuitiva, né? Porque a gente recebia as cartas, bem no início, na verdade, a gente procurava essas cartas nessas caixinhas, como eu falei antigamente, e indo na associação. A partir de um momento ali, de um ano de funcionamento, o Correios começou a entender que a gente era um braço deles, podemos dizer assim, mesmo que informal, tinha essa parceria, e eles começaram a entregar para a gente direto. Então, a gente, bem no início, não tinha muito bem um modelo de negócios ou de logística, operação, a gente não tinha muito isso. A partir do momento, a gente viu que a gente estava crescendo bastante dentro da comunidade. Então, a gente viu que a gente precisava, de fato, de ter um plano de negócios, de ter operações mesmo aqui dentro da loja. E aí que entrou o Sebrae para nos ajudar. O Sebrae que foi o responsável ali por trazer todo o plano de negócios inicial, da gente fazer todos os procedimentos padrões dentro da loja. Então a gente teve essa grande ajuda, né, do Sebrae inicialmente,
para estar podendo organizar a casa e, de fato, trazer coisas que a empresa precisa, né? Porque antes era uma empresa, já tinha um CNPJ, mas ela se tornava meio que arcaica por falta também de expertise nossa nesse mundo de logística, dentro de comunidades. Por mais que a gente tinha a expertise na questão de geolocalização, pelo fato do censo, então a gente conhecia tudo, a gente também já fazia, a gente fez um mapa da Rocinha, diferente do Google e tudo mais, a gente de fato fez um mapa ali a pé. Então a gente tem um mapa da Rocinha que é atualizado de período em período, né? Como eu falei, muda a rua, às vezes tem rua que é agora sem saída e antes não era. Então a gente precisa fazer essas atualizações no nosso mapa, mas ainda não tinha o business plan pronto, não tinha nada pronto, e aí o Sebrae veio para dar essa profissionalizada para a nossa empresa. Esse sempre foi meu sonho, trabalhar com educação e trabalhar com democratização tecnológica. Quando eu fundei a minha empresa, eu não fundei ela só para trabalhar com tecnologia, eu fundei ela por um contexto muito forte social. Era para mostrar que o jovem da favela, como eu, é mais que um dado de estatística do estado de violência. A gente é o futuro. Nós não somos celeiros de gênios, nós somos minas de ouros de gênios. E, hoje, eu tenho voz para falar, mas quantos outros jovens lá dentro não têm? Então, o meu foco de futuro além de continuar desenvolvendo tecnologia, eu quero desenvolver pessoas para desenvolver tecnologia. Então, daqui 10 anos, 20 anos, não importa, eu quero ter minha faculdade de tecnologia dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Hoje, são 3 sócios, que foram os sócios fundadores. Agora a gente já está se movimentando para também abrir capital, onde a gente também vai estar trazendo investidores, novos sócios, para poder expandir cada vez mais, já que o Carteira Amigo ele acaba com a dor de todas as comunidades. Andando atrás do sonho de uma vida melhor e levando esperança para as pessoas, quem empreende em comunidade precisa muito além das atitudes. Precisa de coragem para tocar o dia a dia. Mas não acabou não, espera só mais um pouquinho que no próximo bloco a gente viaja do Rio de Janeiro para São Paulo para contar mais uma história inspiradora de quem empreende nas comunidades e periferias. Eu volto já. O Rio de Janeiro tem uma empreendedora que pode ganhar o prêmio de melhor frango assado do estado. Cíntia, do Frango Chef, acredita que com muito trabalho e dedicação vai chegar lá. Hoje a gente trabalha com frango, com costela, com torresmo, com vários pratos executivos. Também trabalhamos com cardápios especiais para datas especiais. Trabalhamos também com eventos corporativos, com fraternização. Trabalhamos agora, vamos fazer ceia de Natal pelo 3º ano consecutivo, né? Produzimos ceias, rabanadas. Eu quero fazer um churrasco para minha família. O Frango Chef vai. Eu quero fazer uma festa e quero ter o frango assado na minha festa. Também vai ter o frango assado. A gente também disponibiliza a frangueira para poder ir até o local do evento. E lá a gente assa o frango, a gente corta o frango. Então, assim, tem oportunidade de trabalho e de empreender, o Frango Chef está lá. Trabalhar com gastronomia é bem difícil, porque você tem que ter a preocupação do antes, do durante e o depois. Já temos que ter atenção na hora de escolher os produtos que você vai comprar para você estocar, para você poder comprar com preço bom, ter uma boa negociação com o fornecedor, você ter um local para armazenar, você comprar um produto de boa qualidade. E assim, infelizmente, às vezes a alta, né, dos produtos dificulta demais, porque essa semana você compra com um preço, semana que vem já está em outro preço. E você não pode ficar toda hora fazendo esse repasse para o cliente. E tem também todo o trabalho, né, de fazer o preparo do alimento.
com carinho, com amor, com afeto. E tem o após, que é você, né, manter tudo limpo, tudo organizado, fechar a cozinha no término do dia, com tudo limpo, tudo ajeitado. Então, eu não escolhi um trabalho fácil. A gastronomia não é um trabalho fácil, mas é o trabalho que eu amo, é um trabalho que eu sou apaixonada e não saberia fazer outra coisa a não ser cozinhar. O Frango Chef não é só uma empresa, o Frango Chef também ele tem a parte social dele. Primeiro, com a geração de emprego, né? A gente tem uma equipe de 7 pessoas aqui, 7 famílias aqui, né? Direta e indiretamente. E nós também temos um projeto social que todos os dias, no término do expediente, produzimos quentinhas e colocamos penduradinha nos sacos para os moradores de rua. Então, todos os dias, quem passa pela porta do Frango Chef vê pendurado várias quentinhas ali para que a gente possa abençoar e ajudar as pessoas que precisam. O futuro do Frango Chef é, com certeza, ter uma expansão. Quero levar o Frango Chef para outros bairros, para que eu possa atender melhor meus clientes, porque muitos vêm de longe para comer aqui. Então eu quero que ter Frango Chef aí espalhado pelo Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro. Um volume de consumo também muito expressivo. São mais de 180 bilhões de reais movimentados em renda própria por moradores de favelas. Tá? Para ter uma ideia do quanto isso representa em intenção de compra para os próximos 12 meses, por exemplo, nós temos aí mais de 3 milhões de moradores de favela que pretendem comprar eletrodoméstico nos próximos 12 meses. Mais de 3 milhões que pretendem comprar roupas nos próximos 12 meses. 1,9 milhão que pretende comprar celular. Tem aí 1,7 milhão de moradores de comunidades que pretendem comprar casa ou apartamento nos próximos 12 meses. 1,5 milhão que pretende comprar um carro nos próximos 12 meses. E 1 milhão que pretende fazer uma viagem de avião. Empreendedora que se preze leva em conta o potencial de consumo de sua clientela e, por isso, não fica parada. Quer movimento no negócio, trazendo inovação e inventando até o prêmio para conquistar em território estadual. Quero muito ganhar uma placa de melhor frango assado do estado do Rio de Janeiro. É a minha meta, é meu compromisso comigo mesma. Se existe essa placa, eu não sei, mas se não tem, vai existir e eu estou na luta por ela. O Frango Chef ele não pode parar, né? Ele quer crescer, ele quer expandir. Ele já não está cabendo mais aqui. Aqui já está ficando pequeno, então a gente precisa ganhar o mundo. Meu conselho para quem vai empreender dentro de comunidades ou periferias é dar um atendimento e um produto de qualidade, porque às vezes as pessoas têm uma impressão errada de quem mora em comunidade, quem mora em periferia, não tem que ter um bom serviço, não tem que ter um bom atendimento, não tem que ter um bom insumo. Na favela se come bem sim, na favela a gente quer ser bem tratado sim. Então, o mesmo dinheiro que está na Zona Sul também está na favela. O mesmo cliente que está na Zona Sul está na favela. Então, a gente tem que parar com esse mito. Só porque a gente está dentro de periferias e de favela, o nosso produto é ruim, o nosso atendimento é ruim, tudo é de pior qualidade. Não. A gente tem que mostrar para a sociedade que dentro da favela tem potência, tem chefe de cozinha, tem produto que mundialmente conhecido, como foi o meu produto pelo Rock in Rio. Então, assim, a gente sempre tem que estar em busca de dar um atendimento top para o nosso cliente, de dar insumos de primeira, fazer preparações com muito amor, com muito carinho, para que os nossos clientes, tanto da periferia e da favela, quanto da Zona Sul, possam estar satisfeitos. Outro empreendedor, só que de São Paulo, viu o orgulho e dedicação de onde nasceu se tornarem uma marca de sucesso no Brasil, direto do Capão Redondo. Salve rapaziada, meu nome é Davi Albino Feliciano,
Minha idade é 35 anos e minha profissão é gerente da loja Undasul. Surgiu assim, a periferia ela não tinha, né, marcas de roupas e tal. E aí o Ferrez ele teve a ideia em 1999 criar uma marca que seria referência, tá ligado? Na quebrada e tal. E o que acontece? Ele sempre viu as famílias reais ter brasão, né? Então aí ele falou, mano, todas as famílias têm brasão e pá, e a maioria das pessoas usa a marca gringa. Por que não, mano? A quebrada tem uma marca, e uma marca referência e tal. E aí ele teve a ideia de, né, mano, de criar um Undasul, né, com frases, né, frases impactantes, né, muita coisa contra, mas a atitude dos verdadeiros não se compra, né, bom dia Capão, bom dia Vietnã, quem não comenta. Então, mano, ele ficou muito tempo assim com essa ideia, né, remoendo essa ideia, tal, não, a periferia tem que ter uma marca, a periferia tem que ter uma marca. A gente não pode ficar só usando marcas importadas, a gente tem que fazer com que a gente valorize a mão de obra local, que dentro da periferia tem muitas pessoas importantes, que costura, que estampa, que faz, né, faz acontecer. Então, cara, aí ele criou um Undasul, né, que significa que somos todos um, na mesma luta, no mesmo ideal, cada um em busca do seu objetivo. E numa brincadeira com os amigos dele ali, surgiu a Undasul. E hoje, cara, com 23 anos, o bagulho tá aí, né, mano, em várias quebradas e tal. E são várias famílias, né, mano, que dependem da marca, né? Seja ali na costureira, na estamparia, né? Seja o mano do boné, da camiseta, do adesivo, da mochila, né, dos acessórios, copo, chaveiro. Então é isso, a importância é essa, fazer com que a gente fortaleça a mão de obra local, e essa é a importância de ter também uma marca dentro da quebrada que é referência não só no Brasil, mas sim no mundo, né? Entre os moradores de favela que pretendem abrir um negócio, só para exemplificar um pouco essa lógica, né, territorial, 7 em cada 10 pretendem abrir esse negócio dentro da própria favela onde mora. Só 17% dizem que pretendem abrir esse negócio fora da favela e os demais ainda não sabem exatamente. Então essa lógica de atuação no território, né, é muito importante para esses empreendedores que nós pesquisamos. Então, para o futuro da marca, assim, a gente pode tá fazendo aí uma festa, né, de 25 anos, né, comemorando aí com vários artistas, com vários escritores, né, fazer um sarau e comemorar a vida também, né, mano, porque, tipo assim, mano, é 25 anos, tá ligado, de uma marca que nasceu aqui, tá aqui, fazendo roupa aqui, entendeu? Então, mano, e sendo referência para várias outras pessoas também, tá ligado? Então, é um orgulho pra gente, né, mano? Ainda hoje, no Repórter Empreender, reformar casas e vidas é um negócio de um empreendimento em Belo Horizonte. E é para lá que a gente viaja para contar mais uma história de empreendimento nas comunidades e nas periferias. Fica com a gente, eu volto já. Arquitetar uma mudança de vida a partir da moradia de uma pessoa é uma possibilidade animadora. E você tem que concordar comigo que ser feliz onde a gente mora é fundamental. E é por isso que a gente traz agora para você a história de empreendedores na capital mineira que desenvolveram um negócio que busca melhorar o bem-estar de uma família na própria casa delas. Meu nome é Wanda Foreste, sou arquiteta urbanista e tenho 41 anos de idade. Meu nome é Lucas Jório Vasconcelos, tenho 43 anos, sou de Belo Horizonte e sou sócio fundador dos Arquitetos da Vila, junto com a Wanda. E aqui eu cuido
basicamente da área social e da área comercial. Estamos localizados em Minas Gerais, Belo Horizonte, e atuamos na maior favela do estado, que é o aglomerado da Serra, que é composto aí por aproximadamente 100 mil habitantes, onde se situa umas 7, 8 favelas. A gente faz reformas em casas, né, dentro do aglomerado da Serra. A gente faz essa parte a parte de acabamento, né? Isso é muito importante. A gente não faz construção, tá? A gente sempre atende muitos moradores aqui querendo ou construir uma casa nova ou construir um puxado, né? Dentro da casa, para cima ou para o lado, que seja. As dificuldades vêm mais de doações, né? Porque vai muito dos doadores a quantidade exata para gasto de cada reforma a ser feitas. Então, assim, a gente já pegou várias com problemas de a gente começar a reformas e, infelizmente, ter problema de ter que derrubar parede, de recomeçar do zero, fazer fundações. Então, isso implica muito no valor do custo geral daquela obra. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho de uma para colocar naquela ali que gastou em excesso, né? Então, a maior dificuldade é essa e também a chegada do material, porque às vezes tem cliente que o transporte da chegada do material é muito difícil, porque o caminhão não chega até nos becos, né? Normalmente entrega nas ruas, aí tem que ter os ajudantes para fazer esse transporte. Então, tudo isso influi muito no valor da mão de obra, né? E nas dificuldades geral das obras. Então, as maiores dificuldades são essas. Nós trabalhamos de duas formas, que é a doação, que é para pessoas que têm a renda abaixo do salário mínimo e que recebem benefícios do governo, e a segunda modalidade, que é o financiamento, que é para pessoas que ganham acima do salário mínimo e têm acima de 21 anos, porque o nosso financiamento ele é de acordo com a renda do cliente para poder estar executando a reforma. Qual que é a reforma que ele está querendo, qual que é a necessidade na casa dele, para a gente entender se é algo que a gente atende, porque quanto à parte mais construtiva, a gente não atende no momento. Então, a gente faz esse filtro da reforma direitinho. Se é uma coisa que a gente atende, aí a gente conversa sobre renda, se ele consegue comprovar a renda, se é formal ou não. Mesmo que ele não trabalhe de carteira assinada, mas se ele comprovar 3 meses anteriores aí de contra-cheque, conta bancária, a gente consegue usar no financiamento. O valor que ele fala para a gente estar utilizando na reforma. Então a gente usa esses extratos bancários aí para estar usando. Então a gente faz esse filtro e chega nesses cálculos. A ideia dos Arquitetos da Vila surgiu comigo e com o Lucas, né? Nós somos fundadores dos Arquitetos da Vila e tínhamos já uma bagagem expressiva em trabalhos em vilas e favelas e trabalhos sociais diversos, né? Então, com o passar dos anos, ficou evidente para nós que a nossa atuação, apesar de ser muito essencial na atividade que nós desenvolvíamos, ela não dava respostas tão rápidas à urgência que essa população sofre devido às condições de moradia mais precárias mesmo. Então, digamos que foi a partir dessa inquietação que o negócio surgiu. Nós já recebemos prêmios pela iniciativa dos Arquitetos da Vila e eu acredito que o prêmio mais expressivo tenha sido em 2019, quando participamos do Lab Habitação da Artemisia, que é uma instituição super importante em São Paulo, que fomenta negócios sociais em diversas categorias no Brasil. E quando foi em 2019, a Artemisia se uniu a várias instituições super importantes no Brasil, como a Gerdau, a Votorantim, a Veda City, além de Caixa Econômica Federal, Conselho de Arquitetura, Tigre, enfim. E ao final de um grande processo de aceleração, eram praticamente 500 negócios no Brasil, nós ganhamos a categoria de prêmio de destaque, isso foi muito importante para a gente. E eu costumo dizer que a qualificação que a gente recebeu e depois, claro, que culminou nesse prêmio, foi tão determinante porque em 2019 nós tínhamos feito apenas 5 reformas. E em 2020, que foi um ano de pandemia, a gente ultrapassou 40, 50 reformas. Então, foi uma iniciativa que trouxe muitos bons... além do prêmio, né, em si, a gente conseguiu absorver e transformar isso em grandes avanços para o negócio. Aí a gente entrega um orçamento para a pessoa, por exemplo, de um banheiro novo, R$7.000.
quem trabalha aí, né, ganhando por volta de 2 salários, 3 salários, não vai ter condição de pagar isso nem de 5 vezes, né? Foi esse o desafio que a gente teve no início. Ó, a gente faz um orçamento aqui de 7, 8 mil reais. A gente consegue dividir para você, sem juros, que a gente tem um combinado lá com depósito e tal, a gente consegue dividir isso de 6 vezes. Não adianta, né? Essa família que tem essa renda, essa família da classe C, ela não vai ter R$1.000 para dar durante 5, 6 meses, né? Então a gente precisa de um financiamento que divida isso numa parcela muito menor. A gente conseguiu isso em 2020, né? Uma primeira parceria de financiamento. Nós estamos buscando cada vez mais parcerias de financiamento para conseguir financiar cada vez com juros menor, né? Que é o ideal. Então o que acontece hoje? A gente tem um financiamento que divide uma obra dessa em até 30 vezes no boleto. E o funcionamento do financiamento a pessoa tem que pagar uma entrada, que geralmente é 10% do valor total, e o resto divide no boleto. Foi esse financiamento que permitiu a gente vender muito mais. A melhoria das condições de financiamento do valor de serviço ampliou a possibilidade das famílias e aumentou a demanda pelo trabalho dos arquitetos. Atacar esse déficit habitacional qualitativo, ele é uma faísca muito poderosa de transformação social, e eu vou te dizer por quê. Primeiro, o grande desafio que a gente tem, primeiro, é chegar na casa da pessoa e conseguir fazer um orçamento só para um cômodo. Porque geralmente essa pessoa quer arrumar a casa inteira. Geralmente ela precisa terminar de colocar revestimento na casa inteira. Rebocar por lá de fora, então, nem se fala. Muitas casas precisam, né? E é difícil, é muito difícil de fazer. Existem algumas lendas urbanas, né, em relação à favela, né? Existem muitas, né, lendas urbanas em relação à favela. Uma delas é de que as pessoas deixam as casas sem acabamento porque aquilo pode gerar algum benefício para elas, de não pagar imposto, etc. e tal. E isso é um desconhecimento absoluto da realidade, né? A gente tem muita demanda aqui para rebocar o lado externo, né, das casas, e é muito difícil, né? É muito difícil pela forma como as casas foram construídas, pela falta de espaço, pela falta de andaime, pela falta de estrutura. Então é uma situação que, na verdade, requer muito mais esforço de toda a sociedade, né? De muitos atores para enfrentar esse problema. Bom, a pessoa, quando ela reforma um quarto, às vezes a casa dela está toda sem acabamento e ela reforma o quarto dela, ou o banheiro dela, ou a cozinha. Aí ela tem um cômodo novo. Aquilo, nós temos experiência, aquilo gera uma vontade incrível da pessoa de fazer mais obras. Muitos clientes nossos fazem um e esperam um tempinho e querem fazer outro. Nós temos vários clientes que a gente já fez 4 reformas dentro da mesma casa. E o que é mais interessante, o cuidado que essa pessoa passa a ter com o lado de fora da casa. É muito nítido que, como, né, dizem grandes parceiros nossos, e todo mundo sabe disso, né? A mudança realmente ela vem de dentro, né? Ela vem de dentro da casa. Então a pessoa que cuida melhor da casa dela, ela passa a querer cuidar melhor de tudo, né? Então, por isso que a gente acha que é uma faísca, né? Começa a despertar na pessoa a necessidade de melhorar o entorno dela. Os arquitetos da vila são, sim, aquilo que hoje as pessoas denominam de negócio social. E por que isso? Nós utilizamos a definição de negócio social, né? É todo negócio que utiliza ferramentas de mercado, como qualquer outro negócio, estruturas de mercado, mas para dar resposta a um problema social. Então, daí o motivo pelo qual eu acho que a gente se encaixa nessa categoria. Até não diria negócio de impacto, porque eu acho assim, apesar de nós estarmos impactando vidas e pessoas com o nosso trabalho, eu acho que essa noção de impacto ela pode ser abrangente a outros tipos
de negócios, então eu gosto mais da denominação de negócio social. Os Arquitetos da Vila são um empreendimento, sim, com fim lucrativo, né? Nós precisamos ser remunerados pelo que a gente faz para que a gente dê conta de entregar aquilo que a população precisa, né? Então, se nós, você vê hoje, nós temos aqui uma estrutura de empresa formal, como qualquer outra, temos que pagar nossos impostos, alugamos uma loja, temos vários funcionários, né? Nós escolhemos viver disso e precisamos ser remunerados para que possamos viver disso, né? Apesar dessa questão de sermos um negócio com fins lucrativos, nunca tivemos lucro, muito pelo contrário. Estamos aqui há 4 anos e ainda sentimos muitas dificuldades para que a gente tenha uma remuneração, não só nós, como todos os nossos trabalhadores aqui, uma remuneração compatível com o que se tem onde a gente chama da cidade formal, digamos assim. Os empreendedores de comunidade, né, os empreendedores de favela, eles são formados na principal característica que nós encontramos, né, são empreendedores com negócios de pequeno porte, né, a maior parte deles declara não ter CNPJ atualmente, então são negócios que operam numa lógica muito local, né, sobretudo local, embora nós já encontremos também uma série de empreendedores de favela, de comunidade, que têm conseguido expandir na sua área de atuação, sobretudo através de soluções digitais, soluções que envolvem redes sociais, tecnologia, e com isso conseguem expandir o horizonte de atuação para além, né, das suas comunidades. Então essas são as principais características, né, além, como eu falei, de serem, né, empreendedores e operam, né, ocupando muitas vezes esses espaços deixados, né, no entorno, né, dos territórios onde eles vivem ou no seu próprio interior. Nós tivemos uma obra de doação, que a gente fez um banheiro, uma senhora que foi indicada pelo posto de saúde, né, o posto de saúde que indicou ela, que era uma senhora que estava com muito problema no banheiro, e aí a gente foi lá ver quem era. A gente tinha uma verba para fazer uma reforma de um banheiro, era um banheiro bem pequeno, dava para fazer, e quando nós chegamos lá, a história dela era qual? Ela trabalhou a vida inteira, batalhou, fez a casinha dela, fez muita coisa lá. Ela trabalhava, inclusive, eu me lembro que ela trabalhava como cobradora de ônibus. Meu nome é Ricardo, meu de ônibus 4. Aqui em casa nós temos em 3. Só que nesse banheiro aqui, a gente faz necessidade em termos de cair em cima da gente. O banheiro não está seguro. Quando chove, é tudo aqui. Quando chove, a gente toma banho mais aqui dentro que lá fora. Porque a água da chuva vai todo o banheiro. O filho dela, que na época já era maior de idade, inclusive trabalhava, então ela conta que os dois tinham uma situação boa dentro de casa, porque os dois trabalhavam. Ele sofreu um acidente e ele caiu no Rio Arrudas. Caiu lá de cima, ali naquela área ali atrás da rodoviária. Caiu lá embaixo e pra gente que foi muito sofrido ouvir essa história, anos disso mais ou menos, hoje ele é completamente debilitado, deficiente, ficou com problemas de locomoção, com problemas neurológicos também, tá? Mas a mãe relata que é uma graça de Deus o fato dele estar vivo, porque ele caiu no Rio Arrudas, ele ficou em coma não sei quantos meses, já tinha sido desacreditado pelos médicos e está vivo. Mas é uma história muito, muito triste, porque isso praticamente interrompeu a vida dos dois. Então era uma situação de um banheiro em que a laje já estava nitidamente cedendo no meio, então a gente precisou fazer um reforço na laje e fizemos um acabamento todo novo do banheiro. Com certeza isso deu uma animação na vida dessa família. Deus abençoe, que a água ficou bem feita. Agora tem banheiro com porta, chuveiro,
tá tudo bom, graças a Deus. Deus abençoe vocês, abençoe a sua família. Obrigado. Abençoe a Amanda. A Wanda. Que a você bem abençoada. Eu tenho certeza que o nosso futuro ele é longo, mas ele não é fácil. Né? Ele não é fácil porque todo negócio novo tem dificuldade de se sustentar, né? de ficar em pé. Mas nós estamos no início, né? Nós vamos fazer em fevereiro de 2023, nós vamos fazer 4 anos. Já crescemos bastante, né? Para quem ficou 1 ano e meio, quase 2 anos para conseguir fazer 5 reformas, hoje nós já fizemos bem mais de 300, então a gente sabe que o futuro ele tem muito trabalho pela frente, mas ainda precisamos de muito mais gente, muito mais força de trabalho, muito mais empresas vindo para cá. O Repórter Empreender fica por aqui. A gente espera que, mostrando histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso, você também possa se inspirar e buscar os seus sonhos através do empreendedorismo para mudar a sua vida. Muito obrigada pela sua presença. Tchau!